graça do Senhor, nós estamos nessa noite dando início ao estudo dos profetas menores. A mim cabe começar com a exposição do profeta Abacuque, mas eu gostaria antes propriamente de adentrar na exposição do texto desse profeta muito interessante, fazer uma introdução, porque há uma necessidade de nós compreendermos o ministério profético. Nós temos 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Por que maior, por que menor? O porquê de Deus falar através de profetas. Vamos suplicar o favor do Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, que é viva, infalível, inerrante, e suplicamos a Tua graça, iluminando-nos mente e coração, para entendermos a Tua santa e bendita palavra, e assim a edificação no corpo de Cristo, para o louvor da glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus falou ao longo da história do povo escolhido, do povo de Israel, através de seus profetas. E o que é profeta? O que era ser profeta, segundo a palavra de Deus? Os profetas eram porta-vozes de Deus para o povo. A maneira como o autor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pela pessoa gloriosa do seu Filho. Eu queria inicialmente trazer um pouco o próximo slide, por favor, da gente entender que a maneira como Deus falava com o povo era através dos profetas. E essa mensagem, ela tinha uma característica. Ora, o profeta vinha com a mensagem de repreensão pelo pecado do povo, confrontando o pecado. Nós vamos nos deparar com inúmeros textos onde a palavra de Deus vai ser muito enfática. O meu povo esqueceu-se do meu nome, o meu povo me abandonou e seguiu aos postes ídolos, o meu povo deixou a verdade da minha santa palavra. Então, sempre nós vamos nos deparar com esse contexto de confrontação ou confrontador do ministério profético. O ministério profético também ia trazer chamada ao arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, ouve, pois, Israel. Sempre uma chamada ao arrependimento por conta do pecado do povo. Também uma chamada à obediência, a permanecer no caminho do Senhor, voltar-se para Deus, voltar a andar segundo os estatutos. Geralmente isso acontecia por ocasião de apostasia, o povo se misturava com nações pagãs, casamentos mistos, então eles iam seguindo os costumes do povo da época. Nós vamos perceber também que a mensagem do profeta atestava que a fé, ela deveria vir acompanhada, a fé salvadora, com uma vida de santificação, que era incompatível. Daí o profeta vai dizer assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque havia uma incongruência, havia um hiato, um espaço grande entre aquilo que estava sendo professado e o modo operante, o modo de vida do povo. A mensagem profética não visava meramente, e essa é a primeira ideia que vem à nossa cabeça assim, a falar de uma mensagem futura, ou ela era futurista, ou seja, falando a respeito do que viria a ser. Embora isso acontecia, mas também uma mensagem para a atualidade, para os dias presentes do povo, de modo que a gente precisa entender a profecia, ou a palavra dos profetas, como sendo também para os dias atuais, como é hoje. A mensagem profética não visava apresentar uma mensagem voltada somente para a revelação do futuro. Próximo slide. Na boca dos profetas, Deus falou na história acerca da história. E daí a necessidade de nós compreendermos o contexto histórico, socioeconômico, cultural, no qual se dá a profecia. Porque a semelhança do Evangelho
que é supracultural, mas a sua revelação se dá na cultura, na boca dos profetas. Deus falava na história do povo, sobre a história desse respectivo povo. Nós vamos perceber também que os profetas queriam falar em prol de Deus aos seus contemporâneos. E daí que nós vamos ver metáforas ou linguagem de sinais, em que o profeta é usado por Deus metaforicamente para exemplificar aquilo que estava acontecendo em relação ao povo escolhido e a Deus. E aí nós vamos ver inúmeros exemplos dessa linguagem figurativa ou dessa metáfora, para que o povo pudesse entender. Muitas dessas metáforas faziam alusão ao relacionamento conjugal, ao matrimônio, para que o povo entendesse como Deus os percebia e o próprio Deus se sentia em face de sua bondade, da sua misericórdia e o abandono constante do povo errante, trilhando os caminhos e seguindo os falsos ídolos. Para conceituar o termo profeta, vem do grego. No Novo Testamento nós vamos encontrar profetês, arauto. Segundo Candos, historiador do segundo e do terceiro século, ele era o arauto, aquele que falava em nome de, com autoridade de, com representação legal. No contexto veterotestamentário, a palavra que a Septuaginta traduz como profetês é nabi. Nabi, nós poderíamos traduzir coloquialmente, boca de Deus. A expressão no hebraico, ela traz a força em si de representatividade, ou seja, é aquele que está falando em nome de Deus e, consequentemente, com a autoridade concedida pelo próprio Deus. Às vezes nós vemos alguns irmãos e irmãs orando a respeito do pregador e diz assim, que ele seja nabi nessa noite, o que significa que seja a boca de Deus falando ao coração do seu povo, ou seja, tendo recebido a palavra do Senhor, agora o profeta então está transmitindo com fidelidade ao povo aquilo que vem da parte de Deus. Nessa perspectiva, ele é um proclamador, um porta-voz de alguém superior e de quem ele então adquire a autoridade dada por Deus para então falar ao povo. Próximo. Por exemplo, no livro de Deuteronômio 1:18, a parte B, nós vamos poder ler o seguinte. Deuteronômio capítulo 1. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. E se nós formos analisar o contexto em que se encontra esse versículo, é Deus dando uma instrução, dizendo de como se portar, como se vestir, aonde estar, para por ocasião daquele tempo. A palavra diz assim, eu vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Quando nós olhamos em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 9, nós vamos entender o seguinte. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com um vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então o termo também tinha a ele era atribuído essa característica, especialmente pela questão da predição do futuro. Muito embora nem sempre os profetas estavam falando daquilo que iria acontecer futuramente, mas também do que estava acontecendo no presente. Né? Quem é o primeiro profeta? É Moisés. Nós vamos encontrar essa referência aí no livro de Números, capítulo 11, a partir do verso 25 e o verso 26. E nós compreendemos a história do povo eleito nas cercanias do Sinai, na condução do povo, como Moisés, ele então inicia esse ministério. E é dito a respeito desse personagem bíblico, nunca mais se levantou profeta como Moisés, com quem Deus falava, se relacionava assim no tete a tete. Mas inicia-se com Moisés, e passa-se então a ter o que é conhecido no contexto veterotestamentário como escola de profetas. 1 Samuel, capítulo 10, versos 5 e 6. Então seguirás a Gibeá Elohim,
onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos por saltério e tambores e flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Esse texto vai nos falar de quando Saul, que vem a ser ungido o primeiro rei de Israel, ele então profetiza entre os profetas, indo à casa ou à escola dos profetas. Um outro texto vai falar que Samuel vai a Gigal, onde está a casa, uma espécie de seminários para profetas, e o povo se admira e afirma: não está Saul profetizando no meio ou entre os profetas? Então começa com Moisés, mas surge então a escola de profeta, e isso realça a importância desse ministério e dessas pessoas no período monárquico. O povo pede um rei, Saul então é ungido primeiro rei de Israel, e é no período monárquico do povo de Israel que a figura do profeta ele alcança uma importância extremamente grande. Por quê? Porque o rei irá consultar o profeta. Porque o povo irá consultar o profeta. E porque Deus irá usar o profeta para repreender a insensatez do rei e a insensatez do povo. Então nós temos aqui uma importância dupla. Primeiro, porque quando se quer saber os desígnios de Deus, então consulta-se o profeta que fala através dos oráculos de Deus. E segundo, porque Deus, quando vai falar com o povo, seja o estimulando, o encorajando, seja repreendendo, então Deus vai usar os seus servos, os profetas, para falar de Deus ao povo. Dentro dessa perspectiva, a gente entende o porquê, a necessidade de estudar os profetas e a importância desse ministério e dessa figura no contexto veterotestamentário. Deus falava ao povo por meio dos profetas. E ele continua falando até nós, porque é aquilo que os profetas profetizaram, falaram da parte de Deus, como 1 Pedro vai nos dizer que nenhuma profecia é de particular elucidação, antes homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra proferida aos seus contemporâneos é a mesma palavra proferida para nós hoje. Próximo slide, por favor. Aí estão Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses os profetas que, com a graça de Deus, serão estudados naquilo que nós estamos iniciando hoje. Eu coloquei aí os seus respectivos nomes, pelo menos naquilo que a maioria dos eruditos concordam, e vocês vão poder ver também o tempo em que eles profetizaram, quem foi profeta em Israel, quem foi profeta em Judá. A maioria deles profetizaram em Judá, apenas 3 profetizaram em Israel. E dentro dessa perspectiva, nós vamos estudar aquele abraço. Tem nada a ver com a música do cantor carioca, mas porque Abacuque significa abraço, ou abraço ardente, ou abraçador. Aquele que foi abraçado por Deus e aquele a quem Deus levou a abraçar o povo. Pode passar para o próximo slide. São 3 capítulos, mas eu posso garantir para vocês que ao lerem o livro desse profeta, vocês vão ficar com a sensação de terem lido o jornal de amanhã, ou uma revista dessa semana, ou um periódico dos nossos dias. A despeito do tempo em que fora escrito o profeta Abacuque, ele é muito atual. Ele é extremamente atual. E ele é extremamente pertinente para os nossos dias. O que se sabe a respeito de Abacuque? Pouquíssimo. Não há muitos indícios sobre a vida ou passado desse profeta de Deus. Primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente
E ainda hoje é uma introdução, é que esse profeta, ele começa com uma pergunta, uma interrogação, uma indagação. Pergunta que nos é muito familiar. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai tolerar? Até quando o Senhor vai deixar o ímpio triunfar? Até quando o pecado vai ser pujante na nossa sociedade? E uma vez conversando com um adolescente russo, após ter lido o profeta Abacuque, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: pastor, se Deus é todo poderoso, como ele diz que é na sua palavra, por que ele não acaba com a concorrência e não se estabelece de uma vez por todas? Eu falei: a sua pergunta é muito interessante, ela merece uma consideração e tempo para respondê-la e conversar a respeito. Autor do livro, ele se autodenomina profeta. Você vê o capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, ele diz que ele é profeta, ele fala como profeta, ele age como profeta, mas a profecia de Abacuque é singular. Dentre os 12 profetas menores, ele se diferencia de uma maneira extraordinária. Porque a sua mensagem profética é diferente de todas as demais. O livro de Abacuque, ou texto de Abacuque, é uma oração. Muitos eruditos consideram como um salmo. E por que Abacuque se caracteriza e se diferencia tanto? Porque você vai ver o profeta falando de Deus para o povo, ou falando do povo para Deus. Exceto Abacuque. Abacuque não fala nada de Deus para o povo, nem do povo para Deus. Abacuque, ele faz uma oração. Ele tem um diálogo entre ele e Deus. Abacuque vai falar do seu povo. E aí ele questiona, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Já ouviu isso? Por que o ímpio prospera? Aí depois ele fala assim: por que o Senhor não pune logo o perverso, o pecador? Por que não executa juízo sumário? Ele começa com uma interrogação: até quando? E aí derrama todo o seu coração, os seus anseios na presença do Senhor, mas ele conclui com uma afirmação. No início, em que ele começa a dialogar com Deus, a semelhança nossa, muitas vezes não entendemos. Ele pergunta por quê, para quê, até quando, não aguento mais. O Senhor bem que podia resolver essa parada logo, mas quando ele conclui com uma afirmação: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Toda a inquietude do coração do profeta é levado à calmaria, às águas tranquilas, pelas promessas e pela fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Foi lendo o profeta Abacuque que eu me interessei pelo cervo, pela corça, por causa da linguagem figurada que ele usa no capítulo 3, e olha, é maravilhoso saber e entender as características físicas e biológicas da corça, porque esse coração inquieto, esse coração inquiridor, esse coração questionador, ele é tranquilizado, acalmado por um Deus que diz assim: o Senhor não só é minha fortaleza, Ele me dá pés como da corça, Ele me faz andar altaneiramente, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta,
que nos currais não haja gado, que o campo não produza mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça. E como hoje é só introdução, mas como quem coloca mel na chupeta, eu queria dizer para você que a corça, ela salta nas 4 patas. É o único animal que faz isso, da espécie dos cevídeos. Ela salta nas 4 patas, em qualquer direção. A corça é perseguida pelo guepardo. Você já deve ter visto aí no Discovery ou National Geographic. Um guepardo ou chita consegue chegar a 112, 115 km por hora na perseguição da corça. A corça chega no máximo a 92 km. Só que a corça, ela consegue fazer curva em qualquer direção a 92 km por hora. O chita não consegue. E muitas vezes ele capota na perseguição. Ela consegue saltar 12 metros de altura nas 4 patas. É como se Deus tivesse colocado amortecedores em cada pata. Salta nas 4 patas, em qualquer direção, e faz curva a 92 km por hora, sem perder o equilíbrio. O profeta Abacuque está dizendo assim: Deus vai fazer você fazer a curva na maior velocidade que você conseguir atingir, sem capotar. O seu perseguidor não vai ter essa habilidade. E Deus vai fazer você saltar nas 4 patas, em qualquer direção, a qualquer momento, em altura que só você consegue atingir. Próximo slide, por favor. O 8º dos profetas menores ocupa um lugar especial, eu já falei isso para vocês, né? Suas perguntas e comentários e as respostas de Deus é o que constrói o texto profético. Ele começa o primeiro diálogo e ele fala do seu povo, do pecado do seu povo. No segundo diálogo ele fala do pecado dos seus inimigos. E há um Deus como interlocutor, à medida em que ele vai questionando e vai comentando, ele vai dando os pitacos dele, ele vai dando os seus palpites. Deus vai respondendo pacientemente, sem se irritar. É outro aspecto fantástico do texto de Abacuque, a maneira paciente, a maneira paternal com que Deus trata com o profeta e dialoga com ele, de modo que ouve os seus questionamentos e vai respondendo ao profeta até levá-lo à calmaria, à tranquilidade, até conduzi-lo às águas tranquilas, até tirar a desesperança, o desespero do seu coração, até levá-lo a perceber aquilo que é uma mensagem do início ao fim no texto de Abacuque. Deus governa a história da humanidade. A providência divina está sempre presente. E Deus vai julgar no seu santo tempo. Uma maneira boa de você se aproximar do livro de Abacuque é a compreensão daquilo que nós vamos perceber nas Escrituras Sagradas, que há um dia para o juízo. Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz que até o ímpio fora criado para o dia do juízo. Não adianta querer antecipar. O grande trono, ou o dia do grande trono, já foi estabelecido por Deus. Como nós ouvimos recentemente, semana passada, vai ser naquele dia que os sábios, os filósofos, vão dizer aos montes: desabem sobre nós, porque a gente prefere a morte do que ter que enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. A princípio, o Abacuque não entendia isso, mas à medida que ele vai conversando com Deus, Deus vai deixando claro para ele de que não há impunidade. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Ele é reto e justo juiz. Próximo slide. Problema de Abacuque e a resposta de Deus. O primeiro diálogo, Deus e o pecado do povo.
segundo diálogo, Deus e o pecado dos inimigos, a submissão e louvor de Abacuque e o julgamento e a salvação. Próximo slide. E aí, o profeta, ele é levado a compreender aquilo que nós também precisamos compreender. Deus não deixa de ser justo só porque eu acho que ele está demorando. E Deus também não vai deixar de punir, ainda que o ímpio diga assim: o Senhor não verá, o Senhor não está vendo. O capítulo 2 e o versículo 4 é o texto-chave que abre todas as fechaduras do livro do profeta Abacuque. No capítulo 2, no versículo 4, está escrito assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E uma das abordagens que nós vamos ver é como o apóstolo Paulo bebeu do profeta Abacuque. Em Lucas fala em Atos, Paulo fala em Colossenses, em Romanos, em Tessalonicenses, desse viver segundo a fé, que na verdade é o profeta Abacuque que vai falar quase em todos os seus diálogos. E nós entendemos que o capítulo 2, o verso 4, é o versículo chave que abre as fechaduras para a compreensão desse profeta, né? A maravilha divina na providência. Assim, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 1, né, indo até o verso 19, para entendermos o julgamento de Deus. Há um dia designado de ira e julgamento. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Ninguém vai ficar sem punição. Deus irá retribuir cada um segundo as suas obras. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós sabemos que é Jesus Cristo, o Senhor. Há um dia, irmãos e irmãs, ninguém vai escapar da ira vindoura. Ninguém. Viver em incredulidade, viver em impiedade, viver longe dos caminhos do Senhor, e essa é uma das mensagens de Abacuque, é reservar, é acumular para si ira tremenda no dia do grande juízo do Senhor. E essa palavra que Abacuque traz, revelando de que, na verdade, há uma inquietação no coração humano, porque nós somos impacientes. Os discípulos, ao verem alguém pregar, e só pelo fato de não serem do grupo dos 12, eles chegaram para Jesus e disseram assim: o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e os consuma, né? Imagina quando somos perseguidos, imagina quando somos atacados, imagina quando nós somos alvos de afronta, e essa ideia de uma imprecação, de uma oração onde Deus vem e exerce o juízo sumário e consumidor e acaba com tudo e com todos, passa muito pelo coração humano e passou também pelo coração do profeta Abacuque. Você não entende a sociedade em que você vive? Você não entende o crescimento da maldade? Você não entende a proliferação do pecado? Você não entende porque os maus prosperam? Você não entende porque bons cristãos com um testemunho, um caráter ilibado, são acometidos por enfermidades terríveis, são caluniados, difamados, presos, maltratados, torturados e mortos? Você precisa ler o profeta Abacuque. A princípio ele não entendia também. Mas à medida que ele começou a se relacionar com Deus Todo-Poderoso, à medida que ele colocou os seus questionamentos diante do Senhor, à medida que ele foi procurar na fonte, Deus respondeu, Deus o mostrou, Deus o provou, Deus o convenceu.
por A mais B, como nós costumamos dizer em língua vernácula portuguesa, de que não é em vão, de que não é tempo perdido ou perda de tempo, de que de fato vale a pena amar, seguir, obedecer ao Senhor, de que de fato há recompensa para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, e que a seu tempo Deus irá punir o ímpio. Mas Ele não fará isso sem que Ele exerça e execute toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, toda a sua graciosidade. Porque ninguém terá sido considerado indesculpável diante de Deus. E a mensagem do profeta Abacuque, ela nos traz refrigério. A mensagem do profeta Abacuque nos traz esperança. A mesma esperança que o apóstolo, ao falar aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 2, ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória. E a razão pela qual é porque quando a gente entende que as aflições do tempo presente, Abacuque entendeu isso, elas não dão para comparar com a glória do porvir. E nós compreendemos que, de fato, Deus, Ele tem o controle absoluto da história, dos fatos, dos acontecimentos. Da pessoa mais malévola, mais perversa que você possa conhecer ou ter conhecido, Deus tem controle sobre ele, sobre ela. Deus tem controle sobre os tiranos, os déspotas, os ditadores da humanidade. Deus tem controle sobre o próprio diabo, que em última análise não passa de vassalo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus irá recompensar, Deus irá guardar, Deus irá retribuir, Deus irá julgar, tudo a seu tempo. Talvez difícil para nós compreendermos seja o fato de possuirmos relógios, de termos calendários. E aí nós queremos prescrutar a mente de um Deus que diz em sua palavra, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas não demora, como alguns a consideram demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, não querendo ninguém se perca. Mas a seu tempo, Ele irá executar o juízo. Ele irá recompensar os justos. Ele irá punir os infiéis. Ele irá punir os injustos. E isso fica muito claro na revelação dada por Deus ao profeta Abacuque. E aí é característico o seu nome, porque à medida que ele é abraçado por Deus, ele também abraça o povo. Ele é abraçador. E ele questiona e ele afirma. Ele afirma e ele questiona. E o fato é que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus através do profeta Abacuque, da sua intercessão, da sua oração, essa oração salmídica, que muito mais parece um salmo melódico, nós vamos entendendo um pouco mais do coração de Deus. Nós vamos entendendo da sua graça, da sua providência. Nós vamos entendendo mais também dos seus justos e retos juízos. E uma grande preocupação nossa é a impunidade. E o profeta Abacuque diz: não existe impunidade. Não existe impunidade. Cada um irá receber de Deus segundo as suas obras. Os justos receberão galardão. Os ímpios receberão a punição eterna. E isso trouxe consolo para o coração e para a vida do profeta. O desejo do meu coração é que nós, em nossas inquietações, também sejamos consolados pelas palavras do profeta Abacuque. Tenhamos a nossa esperança renovada
tenhamos o nosso ânimo revigorado na perspectiva de que vale a pena esperar, vale a pena permanecer, vale a pena perseverar e jamais desanimar, mas prosseguir. Porque o justo, diz a Bíblia, viverá por fé. No Novo Testamento, nós vamos ter o desdobramento desse texto de Abacuque que diz: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós não somos daqueles que retrocedemos, amém? Amém. Nós somos daqueles que perseveramos para a salvação. E quando eu penso em perseverar para a salvação, vem sempre a palavra do apóstolo Paulo, falando em 2 Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor nos conduzirá em segurança para o seu reino celestial. Ele, pois, nos abençoe. Hoje nós fizemos a introdução e semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos então começar a estudar o primeiro capítulo do profeta Abacuque. Sei que ela está avançada e que vai ter ainda semana que vem, mas por ser uma oração, houve algum problema desse livro estar no cano sagrado? Houve objeções na época? Olha, praticamente, eu diria para você que 40% dos escritos, eu não diria que teve problemas de entrar no cano, mas houve questionamentos. Até porque a singularidade da linguagem dele é diferente de todos os outros profetas menores, né? Mas assim, nós vamos encontrar inclusive gente na era pré-reforma fazendo algum questionamento. Mas o fato é que a maioria esmagadora considerou não vou dizer a autenticidade, mas a inspiração divina do texto. E por isso está no cano. E graças a Deus que está no cano. Amém? Pastor B, por favor, nos conduza a Deus em oração e bênção. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado por esse tempo de oração juntos, pela comunhão que temos no Senhor, em compartilhar das nossas necessidades, também, Senhor, nos motivos, muitos que temos para te adorar, te bendizer, e os compartilhamos com o teu povo. Como é bom estarmos reunidos em oração e sermos alimentados na tua palavra. Pedimos que o Senhor nos faça viver por fé e de fato possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus, que em breve virá para estabelecer o seu reino de justiça e paz eterna. Despede-nos da tua bênção, nos conduz no resto dessa semana, meu Deus, na tua presença. Tudo que pensarmos, falarmos e fizermos, o façamos para a glória do Senhor. E o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana, uma boa noite.